chuvas isoladas e trovoadas. As temperaturas ficam entre 14 e 24 graus. Olha, eu estou ao vivo. Você está na TV Litoral Panorama, canal 11 da TV Aberta e canal 15 da TV Cabo, da CCS. Antes de entrevistar o Dr. Guilherme, eu quero novamente reiterar a minha indignação, né, a minha insatisfação e dos nossos telespectadores, das nossas telespectadoras, que vão às 2, 3 horas da manhã para a fila do posto da 1500 para encontrar uma ficha para se consultar. Aí a telespectadora é tomada de surpresa. Consegue a consulta. Amém, aleluia, consegui. Ela vai até o local onde seria atendida. Qual a resposta que ela recebe? A senhora me desculpa, mas o médico não vai atender a senhora, não. Brincadeira tem hora, né, gente? Não. É difícil, não é? Pensa bem. Sai de casa de madrugada, 3 da manhã. Fica na fila. Em alguns postos de saúde de Balneário e de Camboriú, não tem nenhuma cobertura. O povo fica no sol, na chuva, no vento, ao relento, no sereno da madrugada. Sereno da madrugada é bom quando o cara é seresteiro, né? A minha época de seresteiro era bom. Sereno da madrugada, era bom, né? Tomando uma cervejinha com os amigos. Agora, para esperar o médico no sereno, Deus que me perdoe. Olha, eu estava tomando remédio da pressão, era 5 miligramas. Para ser para 25. Agora já estou tomando 2 por dia, 50 miligramas. Não, eu não aguento de tanto problema por aqui. Deus que me perdoe. Bom, estou recebendo aqui o doutor Guilherme Miguel, advogado, advogado criminalista, e que teve um caso de grande repercussão no estado de Santa Catarina, que eu acompanhei também, já pela imprensa, e resolvemos convidá-lo para uma entrevista, para a gente falar dessa experiência vivida por ele e de outros casos também. Por isso nós o convidamos. Tudo bem, doutor Guilherme? Tudo bem, Gilberto. Prazer muito grande estar no teu programa. Agradeço o convite. Muito obrigado por você ter vindo. Veio lá de Floripa. Vim lá de Floripa. Veio de Tubarão agora ou veio de Floripa? Vim de Floripa. Floripa. O senhor mora lá em Floripa? Não, eu moro em Florianópolis. Mora em Florianópolis. Também sou manezinho. O senhor é manezinho? Sou manezinho. Manezinho? Manezinho. Manezinho diz que tem 3C. Vamos ver se o senhor tem um desses 3C para ser manezinho. O manezinho tem que ou nascer na Carmela Dutra, ou nascer na outra maternidade que também é com C, ou nascer em casa. Eu nasci na Carmela Dutra. Eu também nasci na Carmela Dutra. Então é manezinho. Doutor Guilherme, só para a gente quebrar aqui o gelo aqui. Doutor Guilherme, o caso Ian foi um caso que repercutiu em todo o estado, e o senhor foi o advogado, e a promotoria acusava, à época, a promotoria de justiça, a mãe, né, e o padrasto como sendo os mentores de estupro, morte do bebê, etc. E o senhor conseguiu defender o casal. Eu gostaria que o senhor comentasse com a gente aqui. Eu sei de todo o caso já. Sim, mas eu gostaria passar para o pessoal, isso, né? Para os telespectadores. Gilberto, foi uma ação muito especial para mim. Logo que eu peguei o processo, 2 advogados já haviam declinado esse processo que não queriam pegar. E um colega de Curitiba, ele me telefonou e falou assim: Guilherme, eu tenho uma ação aqui para te passar, eu queria ver se tu pega. E eu já estava acompanhando esse processo pelos noticiários, pela televisão. E quando ele me comentou que era esse caso e me falou que eu possivelmente poderia defender a mãe, eu levantei a possibilidade. Vamos ver se pelo menos a mãe sabia que isso aconteceu. Eu, como telespectador, também acreditava que o fato poderia ter ocorrido, como uma visão de cidadão. Sim. Eu fui até a cidade de Tubarão e a mãe estava presa, e eu perguntei para ela se ela sabia o que tinha ocorrido com o filho. E ela me disse que não, que também queria saber, e que estava sofrendo o luto do filho preso. Nossa senhora, ela falou isso? Isso. E eu falei assim para ela: então é o seguinte, eu vou pegar o prontuário médico, eu vou pegar o processo, vou estudá-lo. Mas eu vou interromper o doutor Guilherme, porque não foi tão fácil assim quanto vocês pensam. Não foi fácil, porque o caso deu uma conotação, uma repercussão estadual, né? E uma comoção. Por quê? Tratava-se de uma criança. De 1 ano e 8 meses. 1 ano e 8 meses, tratava-se de mãe, sendo acusada, o padrasto, quer dizer, houve uma comoção. Para vocês terem ideia, o doutor Guilherme nos enviou um vídeo agora, que você vai ver como era a situação à época, na frente da delegacia. Conta pra gente, isso aí foi na frente da delegacia. Na frente da delegacia. Coloca o vídeo na tela pra mim aí. Será o momento da frente da delegacia. Isso, no depoimento, né, da minha cliente. O outro réu do processo, o depoimento dele, acredito, foi no dia anterior, e o delegado não pediu a prisão dele. E em razão disso, houve um clamor social muito grande, até uma crítica que nós fizemos, e que no dia seguinte, no depoimento da minha cliente, ele pediu a prisão preventiva dela.
Ele não deu oportunidade de que ela pudesse se defender em liberdade. E aí o povo queria invadir a delegacia. Queria invadir e a Polícia Militar teve um trabalho muito grande ali naquele momento ali. Eles queriam invadir porque o povo queria chegar até a acusada, né? E poderia haver um linchamento, poderia haver uma morte. E foi um momento difícil para a cliente do Dr. Guilherme, para ele também, porque o senhor estava dentro da delegacia com a sua cliente, não é isso? Mas com o trabalho da PM ali até que se conseguiu manter um pouco a agitação que estava no local, vamos dizer. Perfeito. Assim. Mas aí como é que foi? Pode tirar o vídeo da tela para mim, pode tirar. Doutor Guilherme, mas o senhor falava que foi até o prontuário médico. Esse prontuário médico foi um ponto importante. Sim, Gilberto, eu acho que faltou um pouco de bom senso. Eu, como leigo, eu peguei o prontuário médico e também todo o histórico. A mãe levou a criança dia 3 de novembro para o médico. Esse fato foi tudo em 2010. Sim. No dia 4 de novembro, um dia posterior, ela novamente levou essa criança no médico. E todos esses exames, exame completo, não havia nada que apontasse lesão corporal, violência sexual. No dia seguinte, no dia 5 de novembro, a mãe novamente levou a criança no médico, a imunidade da criança estava muito baixa, a criança se internou. Então, havia 3 dias consecutivos que a criança havia ido no médico, e a partir do 2º dia de internação, o reto da criança começou a sangrar. E no dia seguinte já estava todo necrosado. Eu, quando vi aquilo ali no prontuário médico, eu imaginei o seguinte: a criança estava com baixa imunidade, imaginei eu, um hospital, um ambiente propício para bactérias, para se alojar. Eu, com primeira visão, acreditei que aquilo ali poderia ser uma bactéria. Fazendo pesquisas no Google, eu achei uma doença chamada Síndrome de Fournier. Quando eu comparei as imagens da internet com as imagens da criança já desfalecida, Gilberto, idêntica. E a polícia dizia outra coisa. Sim. Dizia que aquilo era vindo de um estupro. Sim. Mas a batalha foi grande a partir daí. Como é que a gente achar um médico? Porque juiz não acredita em palavra de advogado. Não adianta. A gente tem que embasar em cima de laudo médico, algum expert. Sem influenciar nenhum profissional da saúde, nós achamos o Dr. Christian Escobar de Criciúma, especialista em crimes de violência sexual, já operou várias crianças. Opa. Ele mostrou uma criança que ele havia operado 24 horas após uma lesão sexual e ele falou: é muito claro, se a criança tivesse sido estuprada, estaria aqui, ó, eles teriam identificado de pronto. Ele estudou todo o prontuário médico e analisou. De fato, foi uma síndrome de Fournier que a criança teve. Então essa criança, olha só, gente, hein? A acusação era de estupro, homicídio contra a mãe e o padrasto. Olha só que coisa difícil, veja como é bonito o trabalho do advogado criminalista. Quer dizer, ele foi o advogado e quase perito também, né? E até o fundo de uma doença para poder descobrir, né? Então, a gente com esse laudo médico, nós incorporamos esse documento junto à defesa preliminar e conseguimos a liberdade provisória da minha cliente posteriormente pelo Tribunal de Justiça. Ela sendo solta, houve toda a instrução processual e no decorrer da instrução, como o juiz tinha 2 versões diferentes, ele pediu uma terceira, que é o que se faz, para o Dr. Coutinho de Florianópolis. E o Dr. Coutinho bateu, síndrome de Fournier. Levamos a instrução até o final, os 2 foram absolvidos em primeiro grau. Após isso, a Promotoria de Justiça recorreu da decisão de impronúncia, que eles queriam pronunciar eles ao Tribunal do Júri, ao plenário, e no Tribunal de Justiça, após sustentação oral, de fato, por unanimidade, o tribunal absolveu os réus do processo. Olha só como é difícil. Eu vou fazer 33 anos de rádio e televisão. Veja como é difícil a gente acusar pessoas. Perfeito. E veja também como é fácil. Vocês lembram aquele caso daquele colégio em São Paulo, que o cara era um japonês, que acabaram com o cara, demoliram com a vida dele por estupro, violência e aluno, sei o quê, e acabaram com o sujeito, acabaram com ele, acabaram com o colégio, acabaram com a família, e foram descobrir não era nada disso. Tem que se tomar cuidado. Tem que se tomar cuidado, uma acusação. Doutor, eu nunca disse aqui, ou lá na TV Cultura, ou na TV Barriga Verde, ou na Rádio Mirador, onde eu trabalhei, fulano de tal é traficante, fulano de tal é estuprador, eu jamais fiz isso. Mas a imprensa foi muito ética. E quando eu leio assim, se está escrito no boletim da polícia assim, fulano de tal foi preso, acusado de tráfico. Sabe como é que eu leio? Fulano de tal foi preso, e segundo a polícia,
Eu não vou acusar ninguém, eu não sei se o cara é traficante mesmo. Eu não sei se o cara é ladrão mesmo. Olha o caso aqui. Um caso que virou comoção na cidade, no estado todo, porque quando o fato é mãe de um criminoso, criança, o negócio cria outra, dá uma comoção geral, né? E vocês vejam que se não fosse o trabalho hábil do doutor Guilherme e procurar um médico, e o médico dar o relatório correto, eles poderiam ficar na prisão 30 anos. Ou não ficava? Gilberto, pelo princípio constitucional da presunção de inocência, uma pessoa só pode ser considerada culpada após o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória. Mas no caso, a imprensa teve de parabéns. Em nenhum momento eles apontaram, taxaram os réus como culpados. Mas o clamor social é normal, é normal. A população ter se revoltado na situação, porque se tratava de uma criança de 1 ano e 11 meses, mas, como cidadão eu falo, deveriam erguer uma estátua daquela mãe na cidade, porque perder um filho, ser taxada, perdoe o termo chulo, de bandida, presa, depois de todas essas imagens aí, eles deviam erguer uma estátua naquela cidade. E hoje o que ela faz? Até hoje ela tem muita dificuldade de se colocar no mercado de trabalho. Olha só. Ela tem muita dificuldade, ela virou minha amiga pessoal, posso te falar. Então, ela tem dificuldade, ela é psicóloga, ela não consegue ingressar no mercado de trabalho, ela já procurou outros caminhos, mas ela está até hoje com extrema dificuldade, né? Foi onde nos motivou a entrar com uma ação contra a Fazenda. Não que a gente ache que o Estado deve indenizar todas as pessoas que são absolvidas, sim, porque entendi. senão ia virar uma bagunça. Mas eu acho que o Estado ele deve analisar cada caso a caso. Né? A mãe hoje ela está com dificuldade, ela morava na cidade de Tubarão, ela não consegue mais morar na cidade, ela já mudou de cidade umas 2 vezes. Né? O nome dela na internet está grafado lá naquele caso, então está com a vida comprometida. Então dá pena, Gilberto, dá pena. E hoje formada como psicóloga? Ela é psicóloga formada. Doutor, nós já estamos com 12 minutos de entrevista. Eu tinha ideia de ficar falando com o senhor 10 minutos. Mas o assunto me é importante, logo que chegou ao meu conhecimento, eu quis falar. O senhor, como advogado criminalista, que mensagem o senhor deixaria, né, nessa nossa entrevista, principalmente no caso dessa criança, né? Que o senhor já explicou tudo como é que foi. O que o senhor gostaria de dizer? Assim, em caso de repercussão, acho que a população, é claro que é algo cultural, tem que ser trabalhado. A população tem que tomar mais cuidado. Né? Deu pena em ver aquela mãe sofrendo, sendo taxada de bandida, marginal, no Brasil, sendo inocente, no Gilberto. Brasil, a questão de alguns meses atrás, mataram uma mulher, lincharam uma mulher acusada de roubo. E ela não tinha roubado nada. Sim, até falando com outro réu do processo, ele estava foragido, ele falou assim, Guilherme, eu tive que fugir. Por quê? Iriam me matar primeiro na prisão para depois provar minha inocência? Então, assim, o recado que eu deixo é que as pessoas tomem mais cautela com o que vem na televisão. Procurem apurar se realmente vai haver uma certeza na condenação. Porque depois o próprio cidadão pode ser vítima injustamente daqui a pouco de uma ação penal. E querer que o Estado realmente prove, né, a acusação, porque se o Estado começar a condenar pessoas com provas falhas, daqui a pouco eu e você poderemos estar lá dentro. Então a população tem que tomar mais cautela. Mas também não julgo. Né? Não julgo porque realmente foi um caso de muita repercussão que envolvendo uma criança de 1 ano e 11 meses e realmente causou muita revolta. Eu vou terminar de dizer para o senhor que eu tenho uma filha de 37 anos, advogada formada no Brasil, Michele Todescato, advogada também dos Estados Unidos, trabalha num dos maiores escritórios de direito da cidade de Los Angeles, dos Estados Unidos. Hoje poliglota, me orgulho de falar isso. Eu trabalhei bastante para que isso acontecesse. E ela, como advogada, sempre diz na minha casa, pai, vou ensinar 2 coisas para vocês. Quando eu era estudante, eu tive que trabalhar de garçonete nos Estados Unidos. Nunca trate mal uma garçonete, porque você não sabe a história daquela, porque ela é garçonete. E quando você vê alguém sendo condenado, procure saber efetivamente do que aconteceu, para depois condenar. Foi o que eu pude aprender da minha filha, que hoje milita lá nos Estados Unidos, advogado, teve agora um caso de repercussão grande do escritório de Los Angeles, na Argentina, na capital Buenos Aires, e que ela, como advogada, ganhou a causa pelo cliente. E eu respeito muito essa área do direito. E ver um jovem como você, eu já tenho 58, um jovem como você defender essas coisas,
me dá a noção de que a gente pode ter um país melhor. Muito obrigado pela tua vinda. Vamos chamá-lo novamente. Doutor, eu agradeço o convite e é uma satisfação muito grande estar no teu programa. Já te conheço de Florianópolis, mas não tive a oportunidade de estar à frente. César Souza, 22 anos. O doutor Guilherme vai voltar, viu, Rosana? Vamos trazer ele para outros assuntos, porque o doutor Guilherme tem muito contato, tem muito conhecimento da área criminalista. E eu sempre defendo a tese de que nem tudo que reluz é ouro. A gente tem que ficar ligado, né? Obrigado, Gilberto, pela vida aqui. Eu vou até o apoio cultural e eu prometo voltar já. No giro de notícias, 4 homens foram presos, acusados pela polícia de roubarem automóveis. Foram encontrados 4 carros com eles. Eu falo sobre isso no próximo bloco.